su inscrita no canal espao social rio por ser auténtico, ele me inspira analisas sobre as pessoas, como ele vir a vida na forma racional, entre o homem e o universo. Eu sou inscrita no canal Espaço Social Rio por ser intuitivo e autêntico. Ele nos transmite coisas boas que nos obriga a raciocinar sobre a vida como a relação ao universo cósmicos, nos passando desenvolvimento junto com a espiritualidade humana. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que em tudo dai graça ao Senhor. Devemos dar graças a Deus por estar vivo, por estarmos ainda conseguindo viver, respirar, sentir paladar, conseguir beber água, ter as nossas condições, né, de sobrevivência, sobrevida, né, que é onde você consegue se locomover. Quantas pessoas não conseguem sair do seu leito por algum acidente, por alguma enfermidade? Então, fica ali à mercê de um cuidador. E graças a Deus ainda espero, com a gente, ainda não aconteceu isso. Mas o que eu quero falar é sobre a mente, a libertação da alma. A libertação da alma é o primeiro elo a trazer libertação para o espírito. O que é a alma? A alma é nosso psique. O nosso espírito é a imortalidade. Então, quero falar para a pessoa que estiver ouvindo, tentar aí, dividir experiências nesse campo de libertação. Você que está apaixonada ou apaixonado por alguém. Então, dessa forma, até aí, nada de anormal, mas quando ela começa a fugir do seu controle, onde que você não consegue mais ser correspondido, e aí você entra dentro dessa vibração e começa a ficar com a pessoa na cabeça, dia e noite. Então você está construindo, está fazendo uma construção, porque na verdade o amor, o que é o amor? O amor é um conjunto de fenômenos cerebrais que constitui o instinto sexual. Seria uma definição bastante óbvia do amor. Mas o amor vai muito além dessa situação, porque existem vários tipos de amor. Existe o amor ágape, que é o amor de pai, de mãe para os filhos. E existe o amor, né, que constitui essa definição que eu acabei de dar. Então, também nada de anormal, porque o ser humano normal ele tem amor, tem paixões, tem desejo, tem que ter, né? Mas quando ela começa a fugir do controle e atrapalhar a sua vida cotidiana, ela começa a entrar dentro de um campo mais específico de enfermidade. Eu conheço pessoa que ela está realmente presa, laçada por esse instinto desacerbado, como vou falar. Por quê? Isso pode estar acontecendo com muitas moças, alguém que estiver passando nesse vídeo. Quando você começa a ficar descontroladamente apaixonado por aquela pessoa, saiba que o amor, na minha concepção de experiência, ela é uma aceitação. Você se permite amar uma pessoa. O amor ele não surge por acaso, do acaso, não. Existe ali como vou dizer, existe uma permissão da sua mente para com a pessoa. Até aí, então você se permitiu, porque tem pessoas que quando estão apaixonadas vê coisas que nenhum outro vê nessa outra pessoa. Então, muitos leigos, muitas pessoas falam costumeiramente que o amor é cego. Sim, o amor é cego. Frase muito assertiva. Por quê? Porque é uma condição
que a pessoa se permitiu em relação à outra, e aí gera aquela conformidade, o bem-estar, né? O amar é prazeroso, mas quando ele foge do controle, aí começa a entrar num ponto crítico, porque o primeiro erro é quando você começa a colocar a pessoa como um Deus na sua vida. Tudo começa no erro. Todo erro começa com o primeiro tijolinho errado. Você começa a ficar frequentemente olhando a foto da pessoa, frequentemente, principalmente quando a pessoa namora por correspondência, aquele namoro virtual. Então você não tem contato físico com a pessoa para você ali vislumbrar os defeitos. Todo mundo tem defeito. Então quem namora à distância tem que tomar muito cuidado para não cair nessa linha tênue de paixão e ficar paranoico. Então, ficar vendo vídeo da pessoa, começar a ficar olhando ali sempre a foto da pessoa, colocando a pessoa na sua cabeça, você está fazendo uma construção perigosa contra você próprio. Primeiro, para você conhecer uma pessoa, você tem que conhecer a si mesmo. Para você conhecer a si mesmo, você tem que conhecer a vida, conhecer as pessoas, como elas se comportam, como elas são. E, não obstante, quando você conhece a pessoa que você ama, está amando, seria bom que você tivesse presencial e tivesse contato com essa pessoa para aí, dentro dessa perspectiva ótica, ver os erros e os acertos, a compatibilidade e a incompatibilidade. Mas quando se trata de namoro à distância, você não tem essa situação, esse campo de atuação, de perspectiva. Então, você fica olhando a foto da pessoa todo dia, vendo foto, vendo áudio, e pior ainda quando a pessoa corresponde nesse audiovisual. Então, é uma coisa à distância, por telinha, por computador, por internet, e a coisa vai piorando quando se trata de outro país, outros costumes, né? Outros pensamentos. Então, a pessoa fica ali naquela perspectiva, e ainda vou botar mais uma pedra errada nesse muro que já está torto. É quando você está com seu tempo vago, está com seu tempo disponível, não tem assim muito outro campo de atuação e fica ali dentro de casa, ali só com pensamento na mesma pessoa. Você está criando ali uma linha de domínio de você sobre sua mente. Você está deixando os seus pensamentos falarem mais alto que a sua razão. Então, os pensamentos te levam para um critério. O teu pensamento, sabe que tem um ditado que fala que cabeça parada é oficina do diabo, porque a nossa mente, ele nos conduz para um caminho que às vezes nós não queremos e nem às vezes nós percebemos. É a mente. A nossa mente é fracionada em segundo, milésimo de segundo, você vai aonde você quiser com sua mente. Mas você tem que ter o quê? O domínio sobre a sua mente. Você não pode deixar que sua mente, o seu pensar, seja mais forte que sua razão, seu emocional. O que acontece com muitas enfermidades, com muitos desastres espirituais, é que a pessoa, ela relaxa para o seu pensamento, ela permite, olha a permissão, que o seu pensamento leve a sua intenção para onde ela quiser. Você pode pensar o que quiser, você pode pensar numa boa viagem, você pode pensar de pisar na lua, você pode pensar no que quiser.
Mas você tem que ter a rédea dos seus pensamentos. Você não pode deixar que seu pensamento crie uma ilusão mais forte que a razão, onde que, né, você vai terminar caindo no paraíso da escravidão. Você vai automaticamente, lentamente, você vai ser escravizado pela sua própria mente. Quando você fica amarrado na pessoa, literalmente amarrado, a um ponto que você não consegue dormir, não consegue fazer outra coisa dentro de casa, só com o pensamento nessa pessoa. Então você aí já está perdendo campo, você já está perdendo força diante desse intento, desse pensamento, né? Então você aí já está dentro de uma perspectiva patológica, onde vai ter que precisar de um psicólogo, né? E até mesmo a coisa sendo mais severa, de um psiquiatra, quando você começa a ter problemas da sua vida, você não pode trabalhar, você não pode desempenhar tarefas só pensando nessa pessoa. Aí já não é mais caso de psicólogo, aí já é um caso mais abrangente, tem que ser sugerir aí um tratamento psiquiátrico com medicação. Tudo isso porque você permitiu. Então a palavra de Deus fala: luz para os meus olhos, claridade para os meus pés. Então você tem que estar com as suas razões acima do que a sua mente possa clarear para a sua fantasia, né? Porque tudo é uma questão de perspectiva e é ilusão, que a nossa mente, ela tem o poder de criar ilusão de ganhar numa mega sena. Agora, quando você começa a usar todo o seu dinheiro em cima dos jogos, ela já passa a ser uma coisa mais séria. Quando você começa a vender, desfazer dos seus bens para a jogatina, a coisa já é mais patológica. Então, é preciso que nós tenhamos sempre administração sobre os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que haja essa desarmonia entre as coisas que devem ser feitas com aquilo que é sonhado, ilusório. Eu sonhar de ganhar uma loteria, nada mais que saudável, mas quando essa ilusão, esse sonho começa a transformar para mim em despesas, em descontrole sobre o fato de a ponto de vender o carro, vender terreno, desfazer meus bens para jogar em cima dessa ilusão, desse sonho, aí a coisa já não é mais saudável. É isso que eu quero dizer no caso da paixão, do amor, da paixão. Você tem que ter controle, viver bem. Se a pessoa não está correspondendo com você, significa que essa pessoa está tendo mais controle sobre si do que você sobre ela. Então, requer você fazer sua parte. Se a pessoa não quer lhe responder, faça o mesmo, mostrando a ela que você também tem capacidade de ser dona de si. E assim, nós chegamos no entendimento que haja equilíbrio, para que não escravize a nossa mente a ponto de transferir essa escravidão, essa corda amarrada para o nosso espírito. Sim, para o nosso espírito. Uma pessoa numa vibração, numa corrente dessa, vindo a desencarnar, o espírito dela está com um grande problema, porque o espírito dela vai ficar, não vai querer subir para o plano espiritual e vai ficar na Terra ainda tentando sobre a pessoa quando vida era a paixão, a grande paixão, e ela venha a se transformar num obsessor sobre aquela pessoa amada.
ela vira um encosto, melhor se dizendo, um encosto. E o que mais tem são pessoas com encosto. São aqueles espíritos desencarnados que não quer abandonar a outra pessoa que está em vida. Isso é muito grave e perigoso para ambos os lados. Então, no mais que antes de eu dar a paz do Senhor, eu quero dizer o seguinte: orar também faz muito bem para a mente e para o espírito. Não deixe de orar, não deixe de fazer suas tarefas normais. O melhor de tudo é você passear, se descontrair. Eu estou falando assim porque eu estou, neste momento, cansado mentalmente. Então, passear, botar roupas novas, começa a colocar suas roupas que estão lá no cabide que você quase não usa. Começa a passear e usá-las, bota as suas roupas, né? Começa a se admirar no espelho. Isso é uma forma de desconstruir aquela alienação sobre a outra pessoa. Você passa a gostar de ver como outra pessoa. Quantas moças falam para ela própria: eu sou muita areia para o seu caminhão. Está certo. É isso aí. Eu sou muita areia para o seu caminhão. Muitos já ouviram essa frase. O homem também pode utilizar essa mesma linha de pensamento. Isso aí é autoconfiança, é auto-administração, é um poder sobre si. Agora, quando você entrega toda essa areia para o outro, você só fica só com o caminhão, você está dando à outra pessoa as condições de agir, de assinar sobre a sua perspectiva emocional. Então a outra é que tem o poder da caneta de fazer, de escrever a sua história, as suas emoções. Então, se ela quer ver você sofrendo, ela vai fazer você sofrer, porque você entregou a procuração para ela. Então não entregue sua procuração emocional para pessoas que você não conhece. Aliás, a bem de fato, para ninguém. Até mesmo quando nós estamos cuidando dos nossos pais que estão indo para o término da sua vida aqui na Terra, você não pode se alienar ao sofrimento, porque senão você vai junto. E isso não faz parte do plano divino, nem do universo. Nós temos que estar sempre forte sobre o outro para poder cuidar do que está enfermo. Não o enfermo cuidar de quem está bem. Então, esse equilíbrio da natureza faz com que o mais saudável cuide do que está mais enfermo. É uma questão de sobrevivência. Você não pode entregar procuração emocional para o outro, para a outra linha, porque ela vai fazer de você o que ela quiser. Isso é totalmente errado. No mais, agora sim, que Jesus Cristo abençoe a todos.